às vezes dá a impressão que a gente nunca consegue relaxar, que a gente está sempre com alguma tensão interna, com alguma ansiedade ou com alguma preocupação dentro da nossa mente. E isso atrapalha em muito a gente de desfrutar os nossos momentos de lazer e descanso no nosso dia a dia. Porque parece que a gente está sempre em tensão, está sempre com algum peso dentro da gente. E eu observei esse padrão na vida e eu descobri uma coisa muito interessante. Porque essa tensão não significa que você está realmente com algum problema na sua vida. Porque por fora pode parecer que está tudo bem, mas dentro de você, você carrega um peso que só você sabe. E isso acontece porque o seu sistema usa essa tensão como uma forma de defender um sentimento ou uma emoção reprimida do seu passado. E quando você se permite relaxar, passar por um processo de relaxamento, quando você vê que as coisas estão bem, quando você começa a enxergar que as coisas estão bem, o seu sistema automaticamente se reprime para que você fique tenso e não seja capaz de desfrutar o seu momento de lazer e o seu momento de descanso. Porque se você se permitir desfrutar do seu momento relax, se você conseguir relaxar mesmo e conseguir desfrutar num estado de presença, sem essa agonia interna dentro de você, você vai abrir os portões para que as emoções reprimidas possam vir à superfície. E isso não é interessante para o seu sistema interior. Porque se essas emoções virem para a superfície, significa que você vai ter que ter um trabalho de integrar essas emoções. O trabalho de sentir essas emoções que estão reprimidas dentro do seu subconsciente e dentro do seu sistema emocional. E se você parar para sentir essas emoções, muito provavelmente você vai sentir emoções fortes. Emoções de dor e emoções que estão reprimidas. Emoções de abandono, de rejeição e de dor. Por isso o seu sistema cria uma tensão para que você não permita que você sinta essas emoções reprimidas. Mas isso acaba atrapalhando você de viver a sua vida, porque viver uma vida tensa, viver uma vida nervosa, viver uma vida em ansiedade e angústia com peso interno, você acaba deixando de viver a vida. Não porque você tenha medo, mas sim porque o sistema está defendendo você de sentir emoções do passado que não foram assimiladas porque você não tinha maturidade suficiente na época que elas foram geradas. Mas você pode ter maturidade hoje para fazer a assimilação delas no agora. E isso é um processo muito profundo. Muito profundo mesmo. Aqui nesse vídeo tem um link aqui embaixo onde eu escrevi um livro muito detalhado sobre esse processo. Mas o que acontece? Quando você vai passando por esse processo de liberação corporal, vai trabalhando as camadas até você conseguir ir avançando degrau por degrau, porque você não consegue relaxar tudo de uma vez. Você não relaxa tudo de uma vez e sente tudo de uma vez. Você vai pouco aos poucos. Você libera um pouco, relaxa um pouco, assimila um pouco e ganha maturidade com aquilo. E vai ganhando maturidade com o tempo. Isso é incrível. Porque quando você acha que você está bem, que você está legal, porque quando você vai fazendo esse processo de assimilação e de integração das suas próprias emoções, você chega num certo nível que você fala, tô legal, tô de boa. Esse processo está funcionando na minha vida. Eu estou conseguindo integrar, estou conseguindo amadurecer e estou conseguindo curar
essas feridas internas. Tô conseguindo. Então chega um certo momento que você fala, meu, tô bem. Só que aí você vê que tem um próximo nível. Você vê que tem um próximo nível. Você vê que tem um próximo nível. É igual falar um idioma. Você, quando começa a falar um novo idioma, você chega num certo nível que você já sabe se virar. Você já consegue fazer uma viagem, já consegue falar com alguém na rua, já consegue pedir uma informação. Só que aí depois você descobre que você consegue falar um pouco melhor. Que você consegue ser um pouco melhor e vai praticando esse processo. Por que eu tô falando isso? Porque no campo emocional, quando você acha que você tá bem, você meio que desiste do processo. Você fala assim, eu já curei, eu já me curei, não preciso fazer mais nada. Só que tem algo mais profundo ainda, que só é possível quando a sua realidade já estiver se transformando. Quando a sua realidade começar a se transformar à sua volta, novas portas serão abertas. Quando a tensão diminuir, tudo muda. E aos poucos, novas portas vão sendo abertas. Por isso, tem que começar. Por hoje é isso, eu já me perdi na ideia.